paz do Senhor aos irmãos. Abre comigo a palavra no Salmo de número 23. Salmo 23 e o versículo 1 até o 6. Diz que Salmo não tem número, né? Mas tem. Ou melhor, diz que Salmo não tem capítulo, mas tem número, né? E tem versículo. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tomem assento, meus irmãos. Esses longos dias aqui, que Davi está dizendo, é até o dia que ele viver aqui, né? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele não está querendo dizer que ele vai viver um tempo na casa de Deus e depois ele vai sair, vai se afastar. Mas ele sabia, tinha ciência de que ele tinha limites de dias para viver aqui neste mundo. Bem, eu li este salmo conhecido e meditando nele, dá para tirar destas palavras, destes versículos, lindas lições para as nossas vidas, baseado na vida de Davi, suas formas, suas expressões, e nós podemos ver a forma que ele se expressa com relação a Deus. Nós viemos dele, de Deus nós viemos, né? Viemos a este mundo e vamos viver um tempo aqui e daqui tornaremos. À luz da Bíblia, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. Nós sabemos disso, mas em todo o tempo, principalmente os crentes, os sábios, que alcançou de Deus uma revelação para a salvação, pelo chamado de Cristo, sabe que o nosso destino é a eternidade. O ímpio, eles não têm muita certeza do que acontece após a morte. Eu conversei já com várias pessoas, até evangelizei, preguei, e até me deparei com pessoas ateus que não crê, não conseguem crer na Bíblia. Eles crêem numa força, eles crêem num potencial, mas de Deus eles ficam alheios, porque eles não conseguem crer em Deus. Crê numa força, eles crê em uma divindade, mas estão longe de conhecer e de saber, ter o conhecimento pleno de Deus, como nós temos. Talvez não pleno, porque para conhecer a Deus na plenitude, nós conhecemos apenas uma fragulhazinha, uma partículazinha de Deus.
Por isso, o profeta, ele se expressa dizendo que devemos conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque nós conhecemos muito pouco, né? Agora, há pouco tempo, viajando, nossos pastores, companheiros, e nestas viagens nós falamos muito de Bíblia. E aí, nós entramos em assuntos muito profundos da palavra aqui, assuntos que a gente tem uma linha de pensamento, mas são assuntos que não dá para pregar em um púlpito como esse, porque pode confundir a mente de algum. A gente procura penetrar em muitas coisas no mundo espiritual, baseado até na Bíblia, mas às vezes nós podemos nos enganar, né? Porque Deus ele é tão supremo, Ele é tão grande, Ele é o Pai da sabedoria, Ele é o Pai das luzes, Ele é o Todo-Poderoso, toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo está nele. Se nós começar a analisar a criação, como Ele começou a criar o mundo, né? No começo era só trevas, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, e ali Deus começa a criar, né? Começa no primeiro dia, segundo dia, até o sexto dia, Deus foi criando. E cada dia Deus criava uma coisa e Ele via que era bom, né? E assim Ele foi criando. E no sétimo dia, no sexto dia, Deus concluiu a criação das suas mãos neste globo, neste mundo, neste globo terrestre, nestas galáxias e tudo isso que tem aí diante de nós. Então Deus é tremendo, Deus é grande. E a nossa mente não consegue alcançar a grandiosidade de Deus, que não é homem, não é como homem. Ele é um ser espiritual. Quando Paulo foi, eu vou falar assim um pouco mais tranquilo, mais compassado, para ver se eu aguento uns minutos, porque a gripe não nos larga, né? Estava olhando o irmão ali, está bem animadinho, irmão Loreni, mas tem uma palavra lá, bíblica, que os que temem ao Senhor, os que são plantados na casa de Deus, é como palmeiras, como cedro no Líbano, né? São viçosos e florescentes, na velhice darão frutos, e são viçosos e florescentes, e Deus preserva estes homens para anunciarem que o Senhor é reto. Então Deus é bom, né? Então, meus irmãos, baseado nas palavras de Paulo, ele, quando foi arrebatado, ele diz o seguinte: coisas que o olho não viu, ouvido não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado ali. Vocês imaginaram? Nós em parte conhecemos, e graças a Deus que em parte conhecemos, porque neste livro sagrado está o sustentáculo da nossa vida espiritual, para a conservação dela para a vida eterna. Esta palavra é vida, né? Jesus, Ele é a palavra. Na ceia sábado nós falamos aqui, que Ele diz: quem de mim se alimenta, viverá para sempre. Ele é pão, Ele é alimento, né? A sua palavra, ela sustenta, ela alimenta, ela nutre a alma do ser humano. E aí Paulo, ele expressa desta forma, dizendo que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as grandezas, as belezas, as glórias que Deus preparou ali para os que o amam. Na realidade, ele teve um arrebatamento, e ele menciona que não sabia
se era no corpo ou fora do corpo, mas com certeza eu acho que Paulo sabia. Um homem sábio como ele sabe que o corpo não pode ser arrebatado ao céu. Só foi apenas 3 pessoas levadas ao céu, só os 3, mais ninguém, que foi Moisés e Elias, que eles foram arrebatados, né, no Velho Testamento. E no Novo Testamento, Jesus ressuscita num corpo glorioso, em corpo. Alguém pensa que Jesus ressuscitou só no Espírito, né? Porque ele pode entrar aqui, pode entrar em qualquer casa fechada, então ele é Espírito. Mas não é, ele ressuscitou num corpo. Quando ele começou a aparecer, e que alguns duvidavam, ele apareceu um outro dia, e estavam reunidos, e ele chamou Tomé, que estava incrédulo, duvidando, não crendo. Vem cá, Tomé, coloca o teu dedo aqui na minha mão, vê o sinal dos cravos aqui. Tem aqui a cicatriz, está aqui o sinal, novinho ainda. Coloca no meu lado, né? Mandou tocar nele. Jesus mandou que Tomé tocasse nele. E no vento, você não consegue tocar no vento. Você pode sentir o vento, mas não consegue tocar no vento. O Espírito é a mesma coisa. Você não pode tocar no Espírito, né? O Espírito, ele pode atuar. O Espírito de Deus, como o Espírito mau, ele pode atuar, mas você não pode tocar no Espírito. Agora, do corpo, você pode tocar. Então, Jesus ressuscita em um corpo glorioso. Eu fico pensando, irmão, que no céu, o único corpo que tem no céu é o corpo de Jesus. Não é verdade? Isso aqui é um assunto bastante... Eu nem gosto de entrar nessas áreas porque pode surgir dúvida na cabeça de alguém. Mas o único corpo que existe no céu é o corpo de Jesus. Não é verdade? Oi? E a igreja quando subir? Pastor, mas e Deus? E o Espírito Santo? Ele é Espírito. Ele é Espírito. Deus também, ele é Espírito. Não é verdade? Mas Jesus, ele é um corpo ressuscitado. E ele está lá à direita de Deus Pai. Aleluia. Está num corpo glorificado. Está num corpo transformado, mas ele está num corpo. Subiu e assentou-se à direita de Deus. E o bom é que ele está ao lado de Deus. E João disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Esse é Jesus, o advogado, está ao lado de Deus. Então o único corpo que está lá é o corpo de Jesus. Alguém pode dizer assim: pastor, mas e o corpo de Deus? Não me pergunte isso aí, porque Deus, ele é Espírito. Aleluia. E o Espírito Santo? O Espírito Santo saiu de lá, a terceira cadeira está vazia. O Espírito Santo, ele está aqui na terra. Ele veio do céu no dia de Pentecoste, ele saiu de lá e veio e está aqui com a igreja. A sua cadeira, o seu trono está vazio. Só quando a igreja for arrebatada, ele vai, né? E interessante que Jesus, ele saiu de lá também e veio. O trono de Jesus ao lado de Deus ficou vazio. Oséias diz o seguinte, o profeta Oséias: irei à terra, consumarei a obra, e depois eu voltarei para o meu lugar. Parece que a profecia ali fala de Cristo, que ele viria, eles reconheciam o culpado, se arrependeriam, ele faria a sua obra aqui, depois ia. E isso aconteceu. Ele foi e assumiu o seu lugar à direita do Pai. Agora o terceiro trono está vazio, porque o Espírito Santo saiu de lá no dia de Pentecoste e veio, e está aqui com a igreja. E ele vai subir com a igreja e vai se colocar novamente ao lado do Pai no seu lugar, e a igreja vai estar lá nas bodas do Cordeiro. Vamos assentar na mesa conforme a parábola dos servos. Vamos assentar na mesa,
E quem vai nos servir é o Senhor e os anjos. Ele vai nos servir na mesa da grande ceia, das bodas do Cordeiro, Ele vai nos servir ali. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é o servo prudente, o servo fiel, o servo que fez a vontade do seu Senhor. Na parábola dos servos nós temos isso. Quando o Senhor voltar, Ele vai chamar aquele servo, vai colocar o servo na mesa, ele vai assentar-se na mesa e o seu Senhor é que vai servir ele. O servo fiel, né? Aquele servo que o Senhor foi embora e não cumpriu as determinações do seu Senhor, quando o seu Senhor voltar, ele vai ser açoitado, ele vai ser demitido, ele vai ser mandado embora. Mas o servo bom e fiel que cumpriu, que colocou a ração certo, que cumpriu tudo que o seu Senhor determinou, aquele servo será chamado para assentar à mesa, na cadeira, na mesa, e quem vai servir ele é o seu Senhor. Então, irmãos, lá na mesa, nas bodas do Cordeiro, nós vamos assentar. Estaremos lá num corpo também. Nós não estaremos lá no Espírito. Lá nós vamos estar em um corpo glorioso. Paulo fala aos Filipenses 2:20, dizendo que o Senhor Jesus, Ele descerá, Ele virá. E Ele transformará esse nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso conforme o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder. Então Ele vai vir, vai transformar este corpo doente, abatido, cheio de diabetes, esse corpo muitas vezes complicado, né? Ele vai transformar e Ele vai levar, e nós vamos assentar nas bodas do Cordeiro, na mesa, participar da grande ceia, e Jesus vai estar ali também no seu corpo glorificado, e nós vamos estar em um corpo glorificado também, transformado conforme o corpo de Jesus. Os mortos que morreram em Cristo, que estão ali na sepultura, vão sair também em um corpo ressuscitado e glorificado, conforme o corpo de Jesus, e estaremos lá. Mas, meus irmãos, eu estou quase fugindo um pouquinho, mas no Salmo 23, Davi fala da grandiosidade de Deus. E bem-aventurado é aquele que tem Deus por seu Senhor, por seu Rei. Por quê? Todas estas coisas boas, o Senhor vai fazer comigo e contigo. Irmãos, quando alguém começa a se preparar para uma grande festa, ou para uma grande viagem, a pessoa fica naquela expectativa, né? Cuida dos detalhes, cuida do dinheiro. Se for uma viagem para o exterior, cuida do passaporte, cuida do cartão de crédito, vai lá no banco, pedir a liberação para o gerente, liberar o cartão para uso internacional, né? Prepara a bagagem, prepara a muamba, prepara o remédio, prepara tudo. Fica naquela ansiedade porque vai a uma viagem. E esta viagem, ela é uma viagem de surpresas, ela é uma viagem de alegria, ela é uma viagem que tanto o marido, a mulher, quem está se preparando para esta viagem, não vê o dia de chegar no destino. Eu ouço muitas pessoas dizer que tem um grande desejo de ir a Israel, a Jerusalém, e não quer morrer sem ir lá. Né? E quando eles começam a se preparar para ir, aquela expectativa é grande, o desejo de estar lá é muito grande. E nós também estamos nos preparando para uma viagem. E teremos surpresa quando chegarmos lá. Por quê? Lá tem muita coisa que o Senhor não nos revelou ainda. Tem muita coisa boa. Por isso, nós devemos de estar sempre preparados, lutando, porque o nosso fim não é aqui. O nosso fim é logo ali. E nós não podemos perder o direito de entrar. Davi, ele começa no Salmo 23, essa linda expressão, falando da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E eu tenho esta alegria, irmão, porque eu conheci Deus através de Jesus, o seu Filho.
eu aceitei como Salvador. E hoje eu tenho Deus como meu refúgio. O Salmo 146, versículo 5, diz assim: bem-aventurados são aqueles que têm o Deus de Jacó por seu refúgio. Ele é o refúgio da igreja, Ele é o nosso refúgio. Porque nós, na maioria dos crentes, ninguém é crente para vir a um templo, para vir simplesmente na igreja, ouvir a música, ouvir uma palestra, uma pregação, mas nós somos crentes para ir ao céu. Claro que precisa haver este procedimento de atitudes de estar no templo, ouvindo a palavra, nos alimentando da palavra, ouvindo os hinos, que são palavras de Deus também, nos alimentando dos hinos, que são entoados aqui para Deus. Isso é normal, Jesus diz que quem dele se alimenta, viverá para sempre. E como que o crente vai se alimentar? Vai comer, se alimentar de Cristo. É vindo ao templo, ouvindo a palavra. A minha palavra é vida. Bendito seja Deus. A minha palavra é alimento. Jesus disse ao diabo: nem de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está aqui nesse livro. Isso aqui é a boca de Deus. Isso é sustento para as nossas vidas e as nossas almas. Davi expressa neste Salmo 23 tantas coisas de suma importância. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha a confiança que Davi tinha em expressar desta forma, dizendo que Deus era o seu pastor e nada lhe faltaria. Confiança, inteira confiança em Deus. Pastor significa pai, pastor significa amigo, pastor simboliza também irmão, significa irmão. Aleluia. O Senhor Deus, Ele é o meu pastor e nada me faltará. No Novo Testamento o apóstolo fala que Ele é pastor e bispo das nossas almas. O Senhor é pastor e bispo das nossas almas. E aí, quando temos Deus por nosso refúgio, por nosso pastor, por nosso Pai, com certeza, irmãos, nós seremos mais do que vencedores. Nós seremos vitoriosos, a não ser que nós abandonamos a Deus. O escritor aos Hebreus, ele menciona o seguinte: que nós que conhecemos a Deus e viemos para o seu redil, para os pés de Jesus, não somos como os demais, que se afastam para a condenação. Mas nós cremos e obedecemos a Bíblia, a Deus e a palavra, cremos e obedecemos para a conservação da nossa alma diante dele de branco, lavada no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus e na palavra de Deus, porque a palavra também, ela limpa. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O ser humano pode entrar a esses corredores aqui sujos, corrompidos, contaminados, mas ele ouve a palavra é como água, ela começa a lavar a sua alma, quando ele começa a comer esta palavra, que é um alimento sólido, verdadeiro, nutriente, todo especial para a alma. Aleluia! E daí, ela como água, ela começa a lavar o pecador. E no momento final, quando é feito o convite, o pecador vem para Jesus, ele confessa, ele crê no coração, e ele confessa com a sua boca, ele se prostra aqui aos pés do Senhor. Aquele momento, o sacrifício que foi oferecido no Calvário pelo Espírito Eterno, ele entra em ação através do sangue de Jesus naquela vida, e ele é redimido, transformado, mudado noutra pessoa. Ele entra, começa a ouvir a palavra é água, já começa a lavar ele, e no momento que ele diz assim: eu quero Jesus,
começa a haver a redenção, a purificação, a transformação, o novo nascimento, e ele ou ela levanta aqui deste altar em uma nova pessoa, em uma nova criatura, porque tudo isso vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o meu pastor, não me falta nada. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Eu sou alegre por isso, irmão. Eu não tenho uma religião, eu tenho Jesus. Claro que eu tenho que viver em uma igreja, eu tenho que viver em um templo, que tem uma razão social, que tem um nome, para destacar, a fim de que tudo seja correto neste mundo onde nós vivemos. Nós precisamos, ter um templo, ter a casa de Deus. Isso é bíblico, desde os velhos tempos do Antigo Testamento até hoje, assim se faz. Então nós precisamos de estar em um templo para adorar. O templo é um lugar específico. Esta casa, quando foi inaugurada esse templo, ela foi consagrada a Deus, ela foi dedicada a Deus. E aqui neste altar só jorra a Bíblia, só jorra a palavra. Aqui deste altar jorra uma fonte de água cristalina que vem de Deus para a vida da igreja. Eu, quando assumi Indaial em 2007, eu empossei o pastor Adilson em um setor no bairro, uma igrejinha de madeira pequenininha, casinha pastoral de madeira atrás, e um dia eu fui lá visitar ele. Eu estava orando, em cima do altar eu tive uma visão, e da visão eu via do trono de Deus uma cachoeira de águas cristalinas que derramava em cima daquele altar simples daquela igreja. E eu contei a visão para a igreja, eu disse: pastor Adilson, o senhor levanta a mão para o céu aqui neste bairro, aleluia, e você começa a ministrar, começa a repreender demônios e ministrar a bênção de Deus, porque nesta visão que eu tive, eu pude entender que Jesus vai salvar muitas almas aqui, através desta água que jorra do trono de Deus, águas cristalinas, e cai em cima deste altar. Olha, irmão, tinha 30 crentes aquela noite lá. Ele assumiu com 30 crentes, e naquela igreja entrava R$1.500 de dízimo, e oferta, e missão. Logo apareceu um terreno de uma família de padre, para vender para a igreja na avenida, e a igreja ficava lá num beco. Ficava lá num beco a igreja. E o terreno era 23 de largura, bem mais largo do que esse daqui, ó, lá no bairro. E de 100 metros de fundo. E eles queriam 100 mil, e tinha uma casa de madeira, madeira antiga, madeira de lei, muito linda. E o pastor Adilson agoniado, me levava lá: pastor, ora, ministra aqui, pastor. Isso aqui tem que ser nosso, tem que sair do beco lá. Os vizinhos dão pedrada, fica lá no pé do morro, lá na favela, lá na droga. Eu disse: meu filho, como que nós vamos dar 100 mil num terreno desse? Chegamos em Indaial, entrar 35 mil de dízimo no campo. Ele disse: mas o senhor não teve a visão? Eu tive a visão, mas eu entendi que é almas. Claro que almas também podem produzir um templo. E aí fomos ministrando, irmãos. Aí eu disse: fala o seguinte, vamos orar e você coloca a igrejinha velha à venda, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele colocou a igrejinha velha à venda, passou por uma assembleia geral, passou por ata, e nós vendemos a igrejinha velha de madeira por 80 mil. Eu corri lá e dei 50 mil de entrada naquele terreno e fiz um contrato para dar outros 50 depois de um ano, ou quando nós tivéssemos dinheiro. E fomos. Abrimos aquela casa e começamos a fazer culto dentro dela. Saímos de lá. E aí eu fui em Brusque e eu comprei um pré-moldado, quase do tamanho dessa igreja, um pouco mais pequeno, lá era 23 ou 25 por 12, aqui é 14 por 37, aqui é 14 por 37. E lá eu comprei 12 por 25.
para um bairro, irmãos. Lançamos o pré-moldado lá. Fizemos o templo num ano. E quando nós saímos de Indaiá, 8 anos depois, tinha quase 200 crentes naquele bairro e estava entrando 11 mil reais de dízimo por mês. Cumpriu-se a visão de Deus. Então Deus está nesse negócio, Deus está nestas coisas. E Ele tem interesse de crescer a sua obra, de crescer o seu rebanho, de multiplicar os salvos. Quando alguém se desvia, quando alguém se arrebenta, quando alguém vai para outro ministério todo estragado, é obra do diabo, é fraqueza, é a ovelha que está bichada, está doente, está estragada. Paulo diz que há entre a igreja muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Ele fala disso. Fraco é fraco na fé, doente é doente espiritual. Dorme, está dormindo espiritualmente. E o apóstolo diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Bendito seja Deus. Então, o propósito de Deus é salvar. Eu já vi pregador dizer assim: pastor, Deus não quer quantidade, Ele só quer qualidade. Isso não é verdade. A matemática de Deus é multiplicar, é crescer, é porfiar. Essa é a matemática de Deus. Agora, a matemática do diabo é dividir, é diminuir, é rachar, é partir. Não é verdade? Essa é a matemática do demônio. Mas a de Deus é multiplicar. Aleluia. E na multiplicação de almas, de vidas, de salvos, o Senhor, Ele tem o remédio para sarar o doente. E do grande número de multiplicados, o Senhor também dará qualidade. Ele dará qualidade, porque a qualidade está na mão de Deus. Quem santifica é o Senhor, pela palavra, pelo ensinamento, pelo cuidado pastoral, pelo aconselhamento. O Senhor sara a ferida da ovelha que pode ficar bichada, atacada pelo inimigo, doente, amordaçada. O Senhor sara. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, é Deus. E ele fala também que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Aleluia. Então, meus irmãos, o projeto de Deus é avançar, é acrescentar, é crescer, é multiplicar. E quem multiplica também dará a qualidade. E é o Senhor que faz isto. Versículo 2 está dizendo assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha o que ele está dizendo de Deus: deitar-me faz, Senhor, em pastagens verdejantes. Guia-me, Senhor, pelas águas tranquilas. Não me guia, Senhor, para o deserto causticante. Não me guia, Senhor, para o deserto árido, seco, mas me guia, Senhor, pelas águas tranquilas. O ramagachanda ramalaga súbria, remandagai. A confiança dele, o prazer dele, a felicidade dele. Eu lendo alguns salmos e meditando nas posturas de Davi diante de Deus, eu posso entender o porquê que Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi era apaixonado por Deus, ele era louco por Deus. Ele fazia loucura por Deus, ele dava tudo por Deus. Ele se jogava no chão, ele rolava, ele gritava, ele saltava, ele glorificava.
a sua alma bradava em alta voz, aleluia. Ele chegou a dizer o seguinte: assim como a corça, ela suspira por uma fonte de água no deserto, quando ela está correndo na sequidão do deserto, à procura de uma água em uma sede profunda, agoniada para alcançar uma vertente de água. E aí ele disse assim: ó Deus, é a minha alma, ela suspira por ti, dia e noite, noite e dia, Senhor. Ela tem ansiedade por Deus, ela quer a presença de Deus. Eu tenho desejo de Deus, eu me alimento, Deus. Eu suspiro, Deus, 24 horas por dia. A expressão de Davi. Guia-me pelas águas tranquilas. Aí ele tem a confiança: refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E daí, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele tinha confiança. Ainda que ele entrasse pela luta, pelos problemas, os seus inimigos eram muitos, mas ele não temia, porque ele sabia que o Deus de Jacó era o seu refúgio, estava com ele. Aleluia. Jesus, no Novo Testamento, ele, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz que sem ele nada nós podemos fazer. Com ele nós podemos fazer tudo, mas nós temos que confiar nele, lançar sobre os pés de Deus, a presença de Deus, a nossa confiança, e deixar que Deus seja o regente da nossa vida, o regedor dos nossos passos, o guia da nossa vida. Então ele fará tudo por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso aqui, irmão, fala que Deus, ele é o que dá o livramento. Ele é o que te cuida, o que te guarda. E nós não podemos correr do inimigo, irmão. Qualquer inimigo que se levantar na nossa vida, demônios, vizinho, justiça, autoridade, ou mesmo um irmão rebelde na igreja usado pelo inimigo, nós temos que enfrentar ele. Não enfrentar brigando, mas enfrentar no Espírito de Deus, de mansidão, de sabedoria, com oração. Aleluia. E Deus vai preparar para você uma mesa na presença dos teus inimigos. Nesta mesa tem alimento, o Senhor prepara. Nesta mesa tem água, o Senhor prepara. Nesta mesa tem livramento, o Senhor coloca tudo ali. Aleluia. Ele supre esta mesa para você assentar-se na presença dos teus inimigos, e o seu cálice vai transbordar. Bendito seja o nosso Deus. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Óleo fala do Espírito Santo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Você estando ungido, tua cabeça ungida, teu cálice transbordante de graça de Deus, você não teme o que te pode fazer o homem. Você marcha seguro e firme. Ramanda Gassubria, porque você tem o Deus de Jacó por teu refúgio. É aquilo que está lá no Salmo 91. Bendito seja Deus, e Deus te esconderá no seu pavilhão oculto. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, e se chegar também, você terá autoridade, você tem óleo na cabeça, o teu cálice está transbordando. E aí Isaías diz que vindo o inimigo com uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a bandeira, e você é propriedade de Deus. Deus está contigo e a vitória é tua pelo sangue de Jesus.
Se Deus não guardar a cidade, irmãos, em vão vigia a sentinela, ou os que edificam, né? Os guardam também, os guarda também. Agora, muitas vezes, nós não convidamos o Senhor para estar conosco. Muitas vezes nós tomamos o nosso próprio caminho, a nossa própria direção. Aí Deus não tem compromisso. Aleluia. Por que Deus era com Davi? Davi, algumas coisas que Davi fez sem consultar a Deus, ele se ferrou. E era homem segundo o coração de Deus. Mas na maioria ele consultava a Deus. E aí ele não tinha problema. Deus era o seu livramento. E quando ele chama Joabe e manda numerar os filhos de Israel, para ver quantos soldados ele tinha de guerra, de batalha, homens valentes, aquilo ali entristeceu a Deus, foi uma atitude errada que ele tomou. Talvez olhando pela lógica humana parecia estar certo. Qual o general que não vai querer saber quantos homens de guerra forte e valente ele tem para a guerra, para a batalha? Parece que humanamente falando está dentro de uma lógica correta. Só que Deus está dizendo lá de cima: Davi, eu sou o teu Deus, tu só ganha guerra comigo. Esses homens aí são apenas auxiliares teus para te ajudar, é um exército, mas se eu não for no meio deste exército, vocês perdem a guerra. Você tem que confiar em mim, não é em tantos mil homens que você tem aí, porque nós encontramos esse fato lá no livro de Gideão. Aleluia. Deus mandou voltar para trás, Deus não queria aquela turma toda, no fim ficou 300 homens. Mas olha o que Deus fala para o seu servo Gideão: tu livrarás Israel das mãos dos medianitas como se fosse um só homem. Então, irmão, eu quero dizer aqui nesta noite uma coisa curta e certa: Deus não precisa de homem para ganhar a guerra, não. Certo? Pastor, mas e nós? O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos filhos de Deus, chamados por Deus. O Senhor nos ama. Nós somos filhos dele. Evangelho de João, Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê frutos. Nós fomos escolhidos por Deus, mas é diferente. Aleluia. Por mais que tinham soldados valentes lá no Velho Testamento, aleluia, mas Israel, para ganhar a guerra, eles dependiam do braço de Deus, da mão de Deus. A evidência está no ministério de Gideão. De 32 mil, 30 mil, né? 32 mil, Deus disse assim: Gideão, é muita gente. É muita gente, tem muito frouxo aí no meio. Eu não quero todo esse povo, não. E aí voltou 10 mil para trás, né? Voltou 10 mil para trás. E Deus disse: não, Gideão, ainda é muita gente, não quero isso aí não. É muita gente. Por quê? Eu vou dar a vitória para vocês. Depois essa multidão aí vai dizendo, vai sair falando por aí que ganhou a guerra pela força deles, pelo braço deles. E não é verdade. Eles vão se gargantear em cima de mim depois. E Deus não dá a glória dele para ninguém, irmãos. Deus não dá a glória dele para outrem. Ninguém pode tomar a glória de Deus. A ele seja honra e glória para todo sempre, porque ele é o Senhor do universo. Ele é o Deus das nossas vidas. É ele o Senhor. Pode tocar, irmão Sérgio. O senhor tocando vai ajudar a minha garganta. E aí, Deus disse: é muita gente, Gideão. Fala o seguinte: desce ao ribeiro. E aqueles que lamberam a água como cão, você coloca à parte.
E olha, os que lamberam a água, pegaram a água e lamberam, foi só 300. Pegava a água no ribeiro e lambia, ficavam bebendo água, lambendo e vigiando o inimigo. 300 homens, ladino, prudentes e vigilantes. Coloca a parte. Aí Deus disse: Gideão, manda o resto voltar para casa. Tu sai à batalha para vingar os medianitas, só com esses 300. Mas aí, aquela palavra de confiança e de segurança: e tu livrarás a Israel das mãos dos medianitas, como que se for um só homem. Nem dos 300 ele precisava. Charamanda Gassubri, assim é Deus, irmãos. Esse é o teu Deus. Oh Ramai, esse é o nosso Deus. Esse é aquele que nos ama. Esse é aquele que está conosco. Esse é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, conforme disse Isaías. Esse é o Deus que está lá no céu assentado, e a Bíblia diz que ele se curva para ver o que está nos céus e também na terra. E ele olha de lá, ele levanta do monturo o pobre, o necessitado, e coloca sentado com os príncipes. Isso é, ele exalta o homem, ele tira o homem da lama, e ele exalta o homem, a mulher, o ser humano. Quem não era nada, ele faz ser alguma coisa, porque ele tem prazer em fazer isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. E ele faz com que a mulher estéril, desprezada, seja alegre mãe de filhos, e coloca ela a habitar em famílias. Ele alegra o coração da estéril. Isso é Deus. O Joab já falou aqui nesta noite que Deus, ele quando não tinha ultrassom, Deus já fazia ultrassom, né? Porque ele via os ossos sendo formado, ele via os nervos, a pele sendo construída, entretecida no ventre, nas profundezas. Os ossos iam sendo formados, e cada dia ele ia escrevendo um por um no seu livro. Quando era uma substância ainda informe, o seu olho contemplava tudo isso, antes de você vir ao mundo. Esse é Deus. Por isso que Davi exalta, ele tem o prazer de ter este Deus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Rei, como Deus eterno. O prazer da alma de Davi era muito grande. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não concluí aqui o Salmo 91, o 23 ainda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias que Deus vai me dar condições de morar aqui dentro. Voltando lá para o Evangelho de João 15, ele fala que toda vara que está ligado nele dá fruto, e a que não estiver ligada nele não dá fruto. Essa tem que tirar, para que aquela que dê fruto, dê mais fruto ainda, tem que limpar, né? E a vara que não produz, ela é cortada e jogada fora. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu não quero ser jogado fora, e você também não. O que será de nós? Se nós cair desta potente mão de Deus, o que será de nós? Ele é a nossa riqueza total, ele é a nossa segurança plena. Quando a vida acabar aqui, o corpo descer à sepultura, o espírito volta a Deus que o deu, e o teu corpo espiritual, a tua alma, ela vai ao paraíso. E se estiver fora de Deus, vai para o Hades.
nunca mais volta, não tem retorno. Por isso, o escritor está dizendo: como escaparemos nós, se não atentarmos para esta tão grande salvação? Como escaparemos nós? Precisamos atentar. Aleluia. Certamente que a misericórdia e a bondade do Senhor, ela vai me seguir, disse Davi. Se a bondade e a misericórdia de Deus seguir nós, todos os dias da nossa vida, nós vamos habitar dentro do templo do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós não vamos nos rebeliar, nós não vamos nos dividir, nós não vamos sair por aí fazendo confusão, fazendo divisão, abrindo igreja, sem ordem de Deus, sem ordem de ministério. Nós não seremos levados pelo vento. A bondade e a misericórdia nos seguirá todos os dias da nossa vida para vivermos em união, para vivermos em coinonia, em união plena com os nossos irmãos, desfrutando de um amor fraterno entre a igreja lavada pelo sangue de Jesus, a noiva do Cordeiro que será arrebatada no dia do Senhor. Glória a Deus. Jesus diz que aquele que está caminhando, está lavrando, e ele lança a mão do arado, ele tira a mão do arado, e ele olha para trás pensando nas coisas do mundo, é como a mulher de Ló. Ele não está apto, ou ela não está apto para entrar no reino de Deus. Como escaparemos nós, se não atentarmos? Alguém chegou para Jesus um dia e disse: mestre, são muitos os que se salvam? E aí Jesus disse: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por eles. A expressão porfiai quer dizer lutai, se esforçai, luta com todas as tuas forças. E o escritor aos Hebreus dizendo: como nós escaparemos se nós não atentar com todas as forças, baseado nas palavras de Jesus, para esta tão grande salvação que está à nossa frente? Nós precisamos atentar. A salvação é de graça, mas o reino de Deus, ele é tomado pelo esforço. Nós precisamos lutar. Jesus disse àquele que perguntou: é muitos os que se salvam? Porfiai, meu filho, porfiai, lutai, te esforça, tenha bom ânimo, lute de unha e dente, vá para a igreja, vai para o templo, te humilhe aos meus pés, leia os mandamentos que está aqui, procura cumprir os mandamentos. Como ele disse àquele jovem, ele disse: tudo isso eu tenho feito, mas no seu coração tinha riqueza, tinha orgulho, tinha algumas coisas da carne. E o jovem não pôde atender a palavra de Jesus, virou-se de lado, baixou a sua cabeça e saiu triste. Aí Jesus disse: olha, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Não é que o rico não pode entrar, é que o rico está apegado em muitas coisas. Eu estava meditando em Mateus, Jesus disse: não andeis ociosos por coisas desta vida, no que haveis de comer amanhã, de vestir. E não adianta mesmo, não adianta se estressar. Planeja bem a sua vida, porque o credor não está na tua porta amanhã, para o cheque sem fundo não voltar semana que vem, para você não ter que desviar na quadra, na rua, para não passar em frente ao comércio, para o patrão lá, para o comerciante lá não te chamar de velhaco. Planeja a sua vida, cuida bem dela, mas não adianta se estressar. Não andeis ociosos com o que haveis de comer ou beber amanhã ou vestir, porque o vosso Pai que está no céu, Ele cuida de vocês. Por isso que Davi disse, encerrando o salmo: a bondade e a misericórdia do Senhor, elas me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor de cabeça erguida por longos dias, até o final.
E aí Jesus conclui o seu discurso dizendo: os passarinhos não plantam e nem colhem em celeiros, mas eles vivem. Eu já falei aqui, eu não vou tornar a falar o que eu já falei aqui umas 3 vezes, que lá na lavoura fica o do passarinho. Não fica? Não fica uma sobra na lavoura quando é feita a colheita? Aquilo ali é uma lei. É uma lei de Deus. Aquilo ali é o do passarinho. Aquilo ali é o do curió, é o do bem-te-vi, é o da rolinha, é do canário. Certo? É uma lei estabelecida por Deus. Ninguém vai conseguir colher tudo. Ninguém vai conseguir colher tudo. Lá no Velho Testamento eles passavam e colhiam, e depois ficava alguma coisa lá na lavoura, eles queriam lá novamente colher aquilo, e Deus disse: não, deixa aquilo lá é para o estrangeiro. Não é isso? Aquilo lá é para o estrangeiro, vocês não vão atrás daquela sobrinha lá não. Deixa lá para o estrangeiro, para o órfão, para os estranhos, para os peregrinos, para aqueles que não têm. Olha, irmão, Deus ele tem cuidado do homem. Charamanda Gassúbria. E aí Jesus diz assim: ó, se Deus cuida dos passarinhos, que não tem alma como vocês têm, será que Deus não vai cuidar de vocês, que tem uma alma que é eterna, que dentro desses frágeis vasos de barro, conforme Paulo disse, existe valores eternos? Existem coisas do céu dentro destes pedaços de barro que estamos aqui nesta noite. Existem valores eternos, e se Deus cuida do passarinho, Jesus está confirmando isso. Será que Ele não vai cuidar da tua vida, irmão? Ele cuida. É claro que nós não podemos ser vadio e querer cruzar os braços. Não, é Deus que cuida. É Deus que cuida, o anjo vai trazer aqui. Isso é coisa de preguiçoso, de mau planejamento de vida. Cada um deve trabalhar, suar a camisa, lutar por sua vida e por sua família, para ter o seu sustento e não depender dos outros. Mas eu quero encerrar com uma palavra boa. É Ele que cuida de vós. O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, nele eu confiarei. Aleluia. Ele te cobrirá. Olha o que ele está dizendo: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarão seguros. Debaixo das asas estarão protegidos. A galinha, ela quando está catando alimento para os pintinhos, quando vem uma ave, um gavião, ela dá uma chamada assim, os pintinhos correm tudo, ela coloca debaixo das asas e protege tudo, os pintinhos somem tudo, está tudo ali debaixo das asas. Não é mais ou menos assim? E Ele está dizendo que Ele nos cobre com as suas asas, nos protege debaixo das asas dEle, e com as penas estaremos seguros, não cai orvalho na cabeça, o gavião não bica, não belisca, porque está protegido. Assim você é com Deus. Ficamos de pé, irmão. Falei para o Joab queria me entregar 8h20, só eu queria falar só 10 minutos, porque estou tão ruim hoje, mas tem dia que é gostoso pregar. Irmão, tem dia que a vontade é correr, nem vir no culto para não pregar. Tem dia que a vontade é nem vir na igreja para não pregar, de tão difícil que é de pregar. Mas tem dia que parece que o céu se descortina dentro de uma revelação bíblica,
que você pode pregar, é como uma fonte que jorra. Você está debaixo das asas de Deus. Não temas o que lhe possa fazer o homem. Aleluia. Por isso o Senhor é bom. A sua bondade e a sua misericórdia me seguirão, disse Davi, todos os dias da minha vida. É o Senhor que dá o pão, é o Senhor que dá a chuva, é o Senhor que dá a saúde, o Senhor é o teu sustento, o Senhor é a tua alegria, o Senhor é a tua vida. Eu desejo orar neste momento. Recline a sua cabeça. Se alguém quiser vir à frente, pode vir até a frente do altar. Eu vou orar por ti neste momento, após ministrar esta palavra bíblica em tua vida, ao teu coração. Oremos. Recline a sua cabeça. Levanta a sua mão para o teu Deus que está logo ali. Se você tem comunhão com Ele, o teu Deus está logo acima da tua cabeça. Pastor, mas daqui no céu é tão longe, nem um avião chega lá. Mas Ele não está tão longe assim, Ele está tão pertinho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Davi disse: Senhor, cercas o meu andar, cercas o meu andar. Seja a tua mão à volta de mim, disse Davi no 139. Ele está à tua volta, Ele cerca o teu andar. Ramandagassubria flamandagai. Nada te acontecerá se não for uma permissão de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da tua cabeça se Deus não der permissão. Deus Todo-Poderoso Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor nosso, eu oro neste momento por estas vidas, Senhor, que vieram à frente do altar. Tu conheces seus problemas, suas necessidades. Venha ao encontro de cada um dos teus filhos, Senhor. Venha abençoar estas vidas. Vem suprir toda a necessidade dos irmãos e das irmãs. Senhor, a tua igreja de um modo geral, que estão com suas mãos levantadas, ligados no céu, no trono da graça, aonde tu estás, Senhor, e com a ajuda do teu Espírito Santo que está sobre nossas vidas. Ó Deus, ouve a nossa oração, o nosso clamor, o nosso pedido, ó a nossa súplica, meu Deus. Atende o nosso pedido, cura, liberta, sara, salva, transforma, alcança as famílias, Senhor. Desperta os que dormem, Senhor Jesus, faz a obra e uma obra completa, abençoando e enriquecendo a tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém e amém, Senhor.